E aí, jovens curiosos, se já gastamos tempo com coisas inúteis e vídeos aleatórios no YouTube, por que não passar uns minutos no Senhor Curiosity aprendendo? 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em 10 minutos, mas que não são qualquer fato, porque esses vão te deixar totalmente impactado. Por isso e por muito mais, essas são 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. Embora o ser humano precise se alimentar com o único objetivo de sobreviver e aproveitar certos sabores, se a pessoa que cozinha faz isso de maneira criativa, podemos nos deparar com algo assim. Natalie Seydeserve é uma confeiteira do Texas que não só conseguiu fazer bolos incríveis com uma técnica hiper realista, como também conseguiu fazer um autorretrato dela mesma, com um bolo que impressiona mais de uma pessoa. Se falamos de fast food, falamos do Burger King. Essa famosa rede tem lojas no mundo todo e é a grande concorrente do McDonald's. Você sabia que ela é chamada de Hungry Jack's na Austrália? Isso porque lá já existia um estabelecimento com esse nome, então precisaram mudar. Você sabia disso, amigo? Se você gosta de ir à praia, talvez já tenha sonhado em morar um pouco mais perto do mar. E um dos países ideais para realizar esse sonho é a Nova Zelândia, já que nenhum ponto geográfico desse país está a mais de 128 quilômetros da costa. Isso significa que, em pouco mais de uma hora de viagem, é possível encontrar uma praia, não importa onde você more. De modo geral, os insetos não têm um tamanho muito grande comparado com outras criaturas, e praticamente não pesam nada. Mas isso nem sempre é assim, já que no caso do ueta gigante é possível encontrar exemplares que pesam mais do que um pardal, uma característica que acaba tornando-o o inseto mais pesado do mundo. O Japão é um país com uma expectativa de vida muito alta, já que a maioria dos idosos passa confortavelmente dos 85 anos de idade, em excelente estado de saúde. E, por exemplo, na ilha de Shodiyama, encontramos duas gêmeas idênticas, Sumiyama e Komekadama, que detêm o recorde de irmãs gêmeas mais longevas do mundo, com 107 anos de idade. Todas as cidades oferecem algum tipo de acomodação para os diferentes turistas, mas se formos para a Tunísia, na África, podemos ficar em um complexo realmente único. Este lugar conta com um hotel subterrâneo, e se a paisagem te parece familiar, é porque realmente é. Esse foi o cenário da casa de Luke Skywalker na saga de filmes Star Wars. Muitas pessoas adoram fazer tatuagens ou piercings para modificar um pouco o corpo, mas um homem do Texas, nos Estados Unidos, levou isso ao extremo. Tiamat Legião Medusa era um ex-banqueiro que, depois de uma infância um pouco difícil, acabou gastando mais de $100 mil em diferentes operações para poder se transformar em uma espécie de réptil humano. Por que tão estranho, Sr. Tiamat? Entre as competições mais populares do mundo, encontramos as corridas de Fórmula 1. E você sabia que em 2022 haverá uma Fórmula 1, mas que será de scooters? Em vez dos clássicos veículos monopostos, o modelo da competição é um scooter elétrico de fibra de carbono, tornando-o resistente, leve e capaz de ultrapassar 100 km por hora. Se falamos de filmes de terror, falamos de Invocação do Mal. Sabia que a casa supostamente mal assombrada do filme está à venda? Essa propriedade está em uma pequena cidade de Rhode Island, Estados Unidos, e vale $1 milhão. O Mickey Mouse é um dos personagens animados mais conhecidos do mundo, por sua aparência e sua voz inconfundível, interpretada pelo próprio Walt Disney. Você sabia que Disney queria chamá-lo de Mortimer, nome de um rato que teve na infância? Mas, por sorte, sua esposa o convenceu a mudar porque não parecia muito amigável. Geralmente, as guerras podem durar vários meses ou até anos, mas isso nem sempre é assim, já que existiu uma guerra que durou menos de uma hora. Estamos falando da Guerra Anglo-Zanzibariana, um conflito que ficou na história como a guerra mais curta de toda a história. A Grande Muralha da China é uma das construções mais impressionantes já feitas pelo homem e reúne diversas curiosidades. Você sabia que esse muro tem uma extensão tão longa que seu tamanho é igual ao dobro do diâmetro da Terra? Obrigado pela muralha, senhores chineses. Sabemos que as forças policiais passam por seleção e treinamento especial para conseguir o emprego. Apesar de não ser o caso da primeira divisão de polícia australiana, criada por 12 detentos de bom comportamento. É isso. Isso aconteceu porque havia um grande número de presos que tinham sido enviados do Reino Unido. Cada país lida com suas próprias leis, e às vezes elas podem ser um pouco inusitadas. Por exemplo, na Tailândia é proibido pisar ou destruir a moeda tailandesa porque ela traz a imagem do rei.
Tanto este quanto qualquer ato que insulte Sua Majestade serão crimes, punidos com multa ou prisão. Falar de polo é falar de camaios, pois eles são montados nas partidas. Você sabia que na Índia e Tailândia há uma versão desse esporte jogada em elefantes? Essa disciplina é única e nos principais torneios participam jogadores de até 30 países. Sabia que um peixe koi colorido pode viver mais de 100 anos com você, enquanto outros animais de estimação vivem bem menos? E você sabia? Um exemplar dessa espécie, chamado Hanoko, viveu 226 anos, um recorde incrível que o tornou o peixe mais longevo do mundo? Que interessante, amigo. Assaltos a bancos já ocorreram em quase todo o mundo, muitas vezes sem serem percebidos. Em 2005, um banco em Fortaleza, Brasil, sofreu um dos maiores roubos do mundo. Curiosamente, para acessar o cofre, os ladrões cavaram um túnel que saía em uma falsa empresa de jardinagem. Assim, eles retiraram toneladas de terra, passando despercebidos debaixo do oceano. Podemos encontrar milhares de espécies realmente únicas e se olharmos, por exemplo, para o peixe-serra, não vamos encontrar apenas um dinossauro vivo. Mas, por exemplo, se olharmos de baixo, veremos algo assim. Espécie única que mistura características de tubarão e arraia, chamando a atenção de qualquer amante da natureza. A maioria das criaturas que conhecemos tem um par de olhos, embora isso nem sempre seja assim. Por exemplo, pequenos moluscos chamados vieiras possuem um sistema impressionante de 200 olhos que funcionam juntos. Se pensarmos na erupção de um vulcão, podemos supor que o mais perigoso é estar exposto à lava ou às cinzas, mas no Havaí existe outra ameaça menos conhecida, chamada cabelos de Pelé. São longos e finos fios de vidro basáltico com meio milímetro de diâmetro, que podem acabar nas praias. Se alguém ingerir isso sem querer, pode morrer, pois é como engolir caco de vidro. Se pensarmos em um caçador infalível que vive na água, com certeza vem à nossa mente um tubarão ou um crocodilo, mas esses animais ficam muito atrás se comparados a uma espécie de água-viva chamada água-viva caixa. Essa criatura causa mais mortes anuais que crocodilos, tubarões e cobras juntos. Fique longe das águas-vivas, time. Algumas plantas e árvores estão em nosso planeta há muito tempo e, graças à ciência, podemos saber que o cipreste de Albuquerque, uma antiga árvore da região de Chaz, no Irã, vive há pelo menos 5.000 anos em nosso querido planeta Terra, o que o torna um dos seres vivos mais longevos de toda a Ásia. Uma das características menos conhecidas da Eslovênia é que ela possui vinhedos muito antigos. E você sabia que em uma cidade desse país, chamada Maribor, vive a videira mais antiga do mundo? O mais incrível é que ela ainda produz frutos sem parar nem uma única temporada, desde o ano de 1570. Certas paisagens do planeta são tão extraordinárias que não se assemelham a nenhum outro lugar da Terra. Esse é o caso de Pamukkale, grande formação de rocha travertina branca na Turquia, com mais de 2 quilômetros de extensão e muitas águas termais, conhecida como Castelo de Algodão. A ilha de Bornéu, no Sudeste Asiático, não é apenas uma das maiores do mundo, mas também possui uma enorme biodiversidade. Isso faz da floresta tropical o único lugar com ursos, tigres, elefantes pigmeus, orangotangos e a rara espécie rinoceronte de Java. Isso sim é estranho, dona natureza. Ao longo da história, várias obras de arte foram criadas e consideradas polêmicas por desafiarem os limites do que entendemos como arte. Um exemplo é a obra Pegue o Dinheiro e Corra, de um artista dinamarquês, composta por 2 telas em branco. Curiosamente, esse trabalho foi encomendado pelo Museu de Arte Contemporânea da Dinamarca e custou 70.000 euros. Construir uma casa ou qualquer tipo de edificação em pouco tempo é algo bastante complexo, mas na China existem muitas empresas que se especializaram nessa tarefa. Você sabia que a Broadleman construiu um prédio de 10 andares em pouco mais de um dia? A tecnologia deles é tão incrível que deixaram o prédio totalmente pronto em apenas 28 horas e 45 minutos. A pizza é o prato favorito de milhões de pessoas. Na Finlândia, há máquinas automáticas de pizza disponíveis 24 horas por dia todos os dias, o que comprova esse fato curioso. E elas não apenas entregam pizzas, mas também já vêm assadas e prontas para comer em apenas alguns minutos. Jacarés e crocodilos são predadores e enfrentam muita concorrência, mas há exceções, como o peixe-tigre Goliath. Essa enorme espécie vive na bacia do rio Congo
e, embora pareça impossível, pode caçar crocodilos pequenos, já que, como podemos ver, possui 32 dentes de vários centímetros de comprimento e tão afiados quanto navalhas. Mas que medo! Uma das árvores mais gigantes do nosso planeta é o baobá, já que, além de ter mais de 20 metros de altura, seu tronco é mais largo do que o de outras espécies. E você sabia que uma das razões para isso é que ele está cheio de água? Dessa forma, eles conseguem sobreviver às temperaturas de seca, e por isso sua circunferência aumenta vários centímetros a cada ano.